Primeiro, o cristianismo. Nasceu na região da Judéia há cerca de 2000 anos, a partir dos ensinamentos de Jesus de Nazaré. O texto sagrado é a Bíblia, dividida em Antigo e Novo Testamento. Os cristãos creem em um Deus único, manifestado na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e veem Jesus como o Filho de Deus e Salvador da humanidade. A prática central é a reunião semanal, seja missa ou culto, além de sacramentos como o batismo. É a maior religião do mundo em número de fiéis, com mais de 2 bilhões de seguidores, divididos principalmente entre católicos, protestantes e ortodoxos. No cristianismo, a fé se resume numa palavra: redenção. Segundo, o islamismo. Surgiu na Península Arábica no século VII, a partir dos ensinamentos do profeta Maomé. O texto sagrado é o Alcorão, considerado pelos muçulmanos a palavra literal de Deus revelada a Maomé. A fé se organiza em torno de 5 pilares: professar a fé, orar 5 vezes ao dia, doar esmolas, jejuar no Ramadã e peregrinar a Meca ao menos uma vez na vida. Divide-se principalmente entre sunitas, maioria, e xiitas. É a segunda maior religião do mundo, com quase 2 bilhões de fiéis. No islamismo, a fé não é só crença, é rotina, repetida 5 vezes por dia. Terceiro, o hinduísmo. É uma das religiões mais antigas ainda praticadas, originada no subcontinente indiano, sem um fundador único, formada ao longo de milênios. Seus textos sagrados incluem os Vedas, os Upanishads e o Bhagavad Gita. Os hindus cultuam múltiplas divindades, embora muitos vejam essas divindades como manifestações de uma única realidade última, chamada Brahma. Acredita-se em reencarnação e karma, a ideia de que as ações de uma vida influenciam a próxima. É a terceira maior religião do mundo, com cerca de 1,2 bilhão de fiéis, concentrados majoritariamente na Índia. No hinduísmo, a vida não termina, ela se repete até você aprender a lição. Quarto, o budismo. Surgiu no norte da Índia, no século VI a.C., a partir dos ensinamentos de Siddhartha Gautama, conhecido como Buda. Diferente da maioria das outras grandes religiões, o budismo não cultua um Deus criador. O foco está em superar o sofrimento através das 4 nobres verdades e do caminho óctuplo, buscando o estado de plena consciência chamado Nirvana. Se divide em ramos como Theravada, Mahayana e o budismo tibetano, ou Vajrayana. Tem cerca de 500 milhões de praticantes, concentrados majoritariamente na Ásia. No budismo, o inimigo não é o mundo lá fora, é o apego que você carrega. Quinto, o judaísmo. Tem mais de 3.000 anos e está ligado à aliança entre Deus e Abraão, e depois com Moisés, no Oriente Médio. O texto sagrado é a Torá, base da Bíblia hebraica, complementada pelo Talmud, um extenso comentário e interpretação das leis. É considerado um dos primeiros monoteísmos organizados da história, com forte ligação entre religião, povo e memória histórica. As práticas incluem a observância do Shabat, leis alimentares como o kosher e os cultos na sinagoga. Tem hoje cerca de 15 milhões de fiéis, número pequeno comparado às outras, mas com enorme influência histórica sobre o cristianismo e o islamismo. No judaísmo, fé e história andam de mãos dadas, uma não existe sem a outra. Sexto, o sikhismo, ou sikhismo. Nasceu na região do Punjab, no norte da Índia, no século XV, fundado pelo Guru Nanak. O texto sagrado é o Guru Granth Sahib, tratado pelos Sikh como o próprio Guru eterno e vivo da religião. É monoteísta e prega a igualdade entre todas as pessoas, independente de casta, gênero ou religião, rejeitando rituais considerados vazios. Os praticantes seguem os chamados 5 Ks, símbolos como o cabelo não cortado e o uso do turbante. Tem entre 25 e 30 milhões de fiéis, sendo uma das maiores religiões organizadas do mundo, mesmo aparecendo pouco nas listas populares. No sikhismo, servir ao próximo é tão sagrado quanto rezar. Sétimo, o shintoísmo. É a tradição nativa do Japão, sem um fundador único,
entrelaçada com a própria cultura japonesa ao longo dos séculos. Os praticantes cultuam os kami, espíritos ou forças presentes na natureza, em lugares específicos e até em ancestrais. A prática central envolve visitas a santuários, chamados jinja, rituais de purificação e festivais sazonais, os matsuri. É comum um mesmo praticante seguir também o budismo, já que as duas tradições convivem na cultura japonesa sem exigir exclusividade. É praticado principalmente no Japão, por dezenas de milhões de pessoas, embora nem todas se declarem oficialmente shintoístas. No shintoísmo, o sagrado não fica só no templo, mora também na árvore, na pedra e no rio. Oitavo, e a mais recente da lista, a fé Bahá'í. Surgiu na Pérsia, atual Irã, no século XIX, fundada por Bahá'u'lláh. A crença central é a unidade essencial de todas as religiões, a ideia de que grandes mensageiros, como Buda, Jesus e Maomé, fazem parte de uma mesma revelação progressiva de Deus. Defende valores como a unidade da humanidade, a igualdade de gênero e a harmonia entre ciência e religião. Tem entre 5 e 8 milhões de fiéis espalhados por praticamente todos os países do mundo. É considerada a mais recente entre as grandes tradições religiosas globais. Para a fé Bahá'í, todas as grandes religiões contam capítulos de uma mesma história. Cristianismo, islamismo, hinduísmo, budismo, judaísmo, sikhismo, shintoísmo e a fé Bahá'í. 8 formas diferentes de responder às mesmas perguntas: de onde viemos, o que fazer com a vida, e o que vem depois dela. Cada uma com sua própria história, seu próprio texto e sua própria forma de viver a fé no dia a dia. Se você chegou até aqui, talvez tenha reconhecido a sua própria tradição em algum desses capítulos, ou descoberto uma completamente nova. Comenta aqui embaixo qual dessas religiões você gostaria de ver explicada com mais profundidade num próximo vídeo. Se inscreve no canal para mais vídeos assim, e até a próxima!